Análise do filme Red, Crescer é uma Fera. Aqui é aquele quadro que a gente faz o quê? O cine terapia, quando a gente assiste um filme e ao mesmo tempo está em um processo de cura, um processo de terapia, um processo de autoanálise. Então hoje eu convido você a analisar esse filme. O que pegou para você? Quais as reflexões te trouxe? Eu amo desenho animado, amo esse filme Red. Ele traz muito profundo a questão das feridas, né, ancestrais, da ferida da criança interior. E como começa o filme? Honrar os pais é fazer o que eles pedirem. Será mesmo? Então a gente vê ali uma menina que ela faz tudo para a mãe, agrada a mãe o tempo todo. A mãe marcação cerrada, né? E aí é bem claro que ela está em qual lugar? No lugar do pai. A mãe no lugar masculino dentro da família. O pai em casa cozinhando, cuidando da casa, o pai sem voz, um pai submisso e a mãe autoritária, controladora e a filha à frente do negócio com a mãe. Então nós vemos ali uma disfunção, uma família disfuncional, todo mundo fora dos seus lugares, né? E aí o que acontece? Ela vai para a escola, ela faz tudo, mas ela sempre volta correndo para atender a mãe, as expectativas da mãe, porque a mãe se nutre dela, a mãe quer controlá-la, assim como ela foi controlada pela sua própria mãe. Então, o que acontece? Na vida da mulher existem marcos, tá? Existem portais, e ela acessa o primeiro portal dela. Até então ela é uma criança, até então ela faz tudo que a mãe quer, até então ela vive para agradar a mãe. No entanto, quando ela acessa a sua primeira menstruação, que é quando ela fica com aquele cabelo vermelho, quando o panda sai, né? O que aconteceu ali? Ela começa o desejo de romper com essa mãe. Ela acessa as dores ancestrais, ela acessa a sua ancestralidade. É isso mesmo. Se você tem muita cólica, se você tem muita dor, é importante, é interessante que você pare e pense, nossa, como está ferido o meu feminino? Porque o útero é algo feminino, a menstruação é feminina. Então, quando a criança, né, ela é uma criança, ela tá ali e ela adentra esse portal, ela passa por esse portal, ela acessa a ancestralidade, ela acessa esse feminino, essas dores. A história, porque até então ela não sabia da história do panda, né? Então ela começa a ter o quê? O desejo de ter sua própria vida, ela começa a despertar, né, ali para os meninos, ela vai querer se rebelar contra essa mãe, contra esse controle da mãe. E aí, quem tem filhas adolescentes aí sabe que na adolescência esse confronto, esse bater de frente. Por quê? Porque ela para de falar, não, peraí, eu quero a minha vida, eu quero ter opinião, eu quero existir. Só que a mãe tem uma simbiose muito forte com ela. A mãe se alimenta dela, a mãe se nutre dela. E isso é geracional, que a gente vai vendo ao longo do filme, né? Então a mãe começa o quê? Quanto mais ela tenta ir para a vida dela, mais a mãe controla. A mãe a envergonha, a mãe a humilha em público, a mãe não tem o menor respeito pela privacidade dela, a mãe não tem limites, tá? E o quê? A mãe já definiu a vida dela, a mãe já definiu o destino. Então a mãe é essa mulher totalmente controladora. Já falei do pai no lugar, né, do feminino ali. Então quando a menina acessou tudo isso, ela fala, cara, minha mãe me sufoca. A mãe não tem limites. E aí começa aquela questão, né, porque de um lado esse desejo muito forte de se rebelar, de romper com esse ciclo, de sair da simbiose, do outro ela começa a lidar com a raiva, com a culpa. Então ela tem esses dois extremos dentro dela, porque até então ela fazia tudo que a mamãe queria. Então ela confronta a mãe, ela, o que eu tô fazendo? Meu Deus, ai. E muitas vezes nós estamos aí com 30, 40, 50 anos e ainda não temos coragem de colocar limites na nossa mãe. De dizer, mãe, chega, basta, eu quero a minha própria vida, eu respeito as suas escolhas. Então esse filme trata sobre tudo isso. É muito bom esse filme para a gente olhar as relações feridas, a forma de estar, né,
nessas relações perpetuando as feridas, a rejeição, as dores, a simbiose, as mães que sugam a vida dos seus próprios filhos, né? Que é isso que a mãe dela faz. Então, ela tem uma culpa gigante quando ela confronta a mãe. Ela não quer ser essa menina que contraria a mãe, porque o nosso maior desejo é ser amada, é ser aprovada, é ser aceita pela nossa mãe. Então ela tem dificuldade para lidar com seu sentir, com essas questões. Então quando vem tudo isso, ela explode, ela não sabe. A mãe não ensinou ela a sentir. A mãe não ensinou ela a nomear as suas emoções. E há muitas gerações, as mulheres vêm rejeitando a sua própria força. Aquilo que em um determinado momento foi essencial para vencer uma guerra. Ao invés de olhar para tudo isso como uma bênção, elas começam a olhar para essa ancestral como uma maldição. Entende? Então ela começa a olhar, a ancestral acessou essa força, esse poder para salvar na guerra, mas ela é um monstro, ela é isso, ela é aquilo. E aí ela começa a não saber lidar com toda essa raiva, com toda essa mágoa, com toda essa dor ancestral. Por isso que ela explode, por isso que ela fica raivosa, por isso que quando ela se transforma, né, ela fica, briga, ela tem uma raiva. Lembra que eu falo aqui para vocês? Essa raiva incontrolável, muitas vezes esse sentir nem é nosso, tá? Então eles veem tudo isso como essa raiva que é geracional, que vem passando há muito tempo e que isso é uma maldição. O que as nossas ancestrais fizeram também é uma bênção para nós. É uma cura. Quando a gente decide olhar para a história das nossas ancestrais, para as mulheres que vieram antes de nós, tudo o que elas fizeram, isso também é uma força. Nós fomos feridas, geracionalmente somos, mas nós também recebemos forças, nós também recebemos coisas boas da nossa ancestral, tá? Então, as próximas gerações, né, o que veio dessa ancestral, começam a rejeitar esse feminino, começam a rejeitar essa força. Não, a gente tem que ser controlada, a gente tem que ser submissa, a gente tem que... Então, eles fazem rituais para rejeitar aquela força que vem, tá? Então, ela começa a querer também buscar novos vínculos para ela. Porque até então, a mãe bastava para ela. Só que quando a gente passa a primeira menarca, queremos novos vínculos. Queremos sair desse vínculo único com a nossa mãe e queremos nos preparar para novas relações. E isso é muito saudável, e isso é muito importante, tá? Então, o que eu coloquei aqui para vocês? A rejeição entre o feminino, o amor interrompido geracionalmente. Então a gente percebe que as mães, há muitas gerações, rejeitam as suas filhas, rejeitam o feminino. Existe uma crítica muito grande entre as mulheres, existe um ferir-se mutuamente e continuamente. E a gente vai vendo isso ao longo do filme, quando a mãe, né, chega, quando a avó da menina, que é o panda, o que acontece? Chega ali a mãe, as irmãs, e numa crítica terrível, diminuindo, desvalorizando, desrespeitando, o mesmo que essa mãe faz hoje com a sua própria filha. Então é geracional. Então o amor interrompido, ele acha que é o amor interrompido? É essa incapacidade de passar o amor adiante, de amar o outro pelo que ele é. E aí começa essa rejeição e a pessoa vai se fechando para o amor, vai se fechando para o receber, vai se nutrindo de raiva, de ressentimento, vai perdendo a sua força. Porque a mãe ali, né, ela tem um marido, mas o que ela faz com o marido? Diminui. Você é inútil, você não serve para estar à frente do negócio, você vai ficar em casa, você vai fazer a comida. Ele acha isso errado? Não existe certo ou errado, cada um administra a sua vida e o seu casamento como quer. Mas eu tô falando aqui para você de polaridades, de pessoas fora do seu lugar, de uma menina no lugar do pai, fazendo negócio à frente com a mãe e uma menina com 12 para 13 anos. Isso não é normal. Essa menina está sendo desenvolvida para fazer e não para ser, para amadurecer antes do tempo, sem direito de brincar, sem direito de ser criança. Então, e aí o que acontece? Não quero ser como a minha mãe. Começa essa rivalidade entre filha e mãe. Começa essa rivalidade, começa também a culpa de ter que bater de frente com essa mãe, ter que colocar limites, se posicionar. Então começa essa dualidade de emoções aí.
Então, as mulheres se criticam, chantagem emocional, manipulação das decisões, tá? No entanto, tem um momento onde o pai, né, quando está prestes a ela fazer o ritual para expulsar esse panda, né, para prender esse panda, para prender essas emoções, para dizer, não, eu não quero sentir cólica, não, eu não vou colocar aqui um remédio para eu não menstruar, não, eu rejeito esse feminino, eu não quero passar por isso, eu vou aqui me fingir a plena. Então a mulher pega todo o seu feminino, pega todas as suas questões geracionais e trancafia, isola. Eu não quero olhar para isso, eu não quero ver isso, eu não quero conviver com isso. E aí o pai dela vai e fala para ela, traz uma conversa bem assertiva, falando, filha, é a sua essência. Olha como você está feliz na sua essência. Todas nós temos luz e sombra. E a gente precisa amar e se acolher tudo isso. Então o pai mostra para ela brincando, ela rindo, ela se divertindo. Essa é ela. Então ela fala, ame todas as suas facetas. Nós somos imperfeitas e tá tudo bem. Vamos nos amar em todas as nossas facetas, tudo que nós herdamos das nossas ancestrais. Vamos olhar para a nossa história, para o nosso feminino e dizer, sim, eu sou cíclica. Sim, eu tenho dias que eu não estou bem. Sim, eu tenho emoções. Deixa eu lidar com as minhas emoções. Ao invés de eu tomar um remédio, deixa eu perceber o que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo isso? Entrar num processo de cura, de autoaceitação mesmo. Aceitar todas as nossas facetas. A gente não é perfeita, a gente não está equilibrado o tempo todo, mas à medida que a gente vai se curando, a gente vai se equilibrando cada vez mais. À medida que a gente começa a se amar, se acolher. Sim, eu tô com dor, eu tô com cólica, hoje eu vou ficar quieta, eu vou me silenciar, não, eu não dou conta de tudo, sabe? Então, o pai dela tem essa conversa e ela toma uma decisão. Ela toma a decisão de quê? De ser a cura, de ser o elo que muda tudo isso daqui para frente. Então, quando eles vão fazer lá o ritual, ela toma uma decisão, ela se posiciona, né? E a mãe dela fica totalmente ali quando descobre também que ela foi pro show, que ela mentiu. Porque às vezes a mãe vai castrando tanto a filha que a filha deixa de ter opinião, deixa de ter querer, né? Então ela fala, eu passei a vida obcecada pela aprovação da minha mãe. A gente vê o sofrimento da mãe também, da menina. E aí ela toma posição. Eu vou lidar com a raiva. Eu vou lidar com essa exclusão. Eu vou lidar com tudo isso. Eu decido fazer diferente. E aí ela, naquele ritual ali, o que acontece? Ela vê a criança da mãe. Ela vê a dor da mãe. Porque eles vão para uma outra dimensão e ela consegue enxergar a mãe pela primeira vez. Toda a dor da mãe, toda a dor das suas ancestrais, o quanto elas vêm sendo feridas, o quanto elas vêm se rejeitando. A nossa mãe, antes de tudo, é um ser humano, é uma criança profundamente ferida. Dentro de cada um de nós existe uma criança ferida, existe uma criança calada, uma criança silenciada. Existe uma criança que foi moldada para ser o quê? E aí vai depender da sua história. Para ser a que faz tudo, a que resolve tudo, você foi criada para ser o quê? As mulheres da sua família são? E aí você vai trazendo essa reflexão. Então, ela fala, mãe, eu não sou perfeita. O tempo todo eu fiz tudo para ser aceita pela família. E aí, quando a mãe dela é tomada pela raiva, que todas as mulheres se unem para resgatar, para curar, para salvar essa mulher, né? Aí vem, somos todas iguais, crianças feridas, que não se sentiram boas o suficiente. E eu me emociono aqui. Quantas de nós não se sente boa o suficiente? A nossa mãe também não se sentiu. A cura do feminino passa por fazer as pazes, inicialmente com a nossa mãe e depois com as nossas ancestralidades, recebendo tudo isso, tá? Então, ela vê a mãe pela primeira vez em toda a sua dor, em todo o desejo de ser aceita pela sua própria mãe, sabe? Todos os seus medos, as suas cobranças. Você é gerada nessa dor. Então, a mãe dela diz, filha, não carrega essa culpa, eu sinto muito.
se eu te fiz não se sentir boa o suficiente, mas eu quero que agora, filha, você vá além. Então ali existe um processo de cura, de acolhimento dessa criança, de trabalhar a sua ancestralidade, de liberação da mãe, porque a mãe pede, por favor, prende o seu panda, né? Prende toda essa raiva, prende tudo isso, e ela diz, não, mãe, eu vou lidar com isso. Eu escolho um outro caminho, eu escolho o caminho de olhar para a dor, de lidar com a raiva ancestral. Eu vou fazer um caminho diferente. E aí a mãe dela olha para ela e fala, quanto mais além você for, né, maior é o meu orgulho. Então ali começa a cura. Quando a Memei, achei o nome dela, que é a Memei, né, que é a criança, faz a sua escolha, ela decide ir além. E aí a gente volta no filme, depois desse ritual, a menina já no lugar de filha, a menina no lugar de criança. E quando nós saímos do meio da relação dos nossos pais, o pai dela pode ser pai, o pai dela pode ser marido, e ela pode ser criança. Ela pode viver os processos dela, a história dela. Então eu quero que você pare e pense, o que em você precisa ser curado? O que você vem carregando de várias gerações? Se autorize a olhar para tudo isso, para acolher a sua criança interior, olhar para as dores da criança interior da sua mãe, do seu pai. Isso é o seu processo de cura. Eu espero que você tenha gostado desse filme. Eu espero que você tenha conseguido compreender um pouquinho sobre a criança ferida em cada uma de nós, das dores ancestrais, tá bom? Compartilhe esse vídeo, convide mais mulheres para vir fazer o Cine Terapia. Bom, né? Assistir um filme e ainda fazer uma terapia? Pois é, então curta, compartilha, tá bom? E até o nosso próximo encontro.